Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de luto e o resgate da própria vida. Isso dentro da dependência química. Não existe mudança se não existe aceitação. Este é o princípio que me acompanha desde que eu atendi o meu primeiro paciente. E aceitar a nós mesmos e nossas dificuldades é o grande desafio do ser humano para conquistar o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. E a aceitação de nossos limites, de nossas perdas e derrotas, de nossos sentimentos, agradáveis ou não, são prenúncios do nosso processo de mudança que nos acompanha durante a vida. No entanto, para as pessoas que sofrem de algum mal específico, tais como a depressão, a obesidade, a diabetes, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, os que enfrentam a própria morte, os dependentes químicos e os codependentes, existe um desafio muito maior. Ou seja, o de aceitarem suas próprias doenças, para que assim ocorram efetivas e saudáveis mudanças. Aí eu imagino que você pode ser que esteja pensando qual que é a relação, da morte propriamente dita com o tema que nós pretendemos abordar aqui nesse dia de hoje, que é a dependência química e a adicção. Enquanto, para os pacientes terminais, a morte ela representa o fim de suas vidas e de todos os seus relacionamentos. Já para o dependente químico, isso significa o fim do seu relacionamento com a bebida ou as drogas e para as pessoas emocionalmente envolvidas com o mesmo, os codependentes. A fim, uma dinâmica familiar caótica e de relacionamentos doentios, principalmente em relação ao seu familiar doente. Bom, e estudos feitos com pacientes terminais, com os processos vivenciados pelos dependentes químicos, como também pelas pessoas que são envolvidas diretamente com o mesmo, sejam familiares, amigos próximos, empregadores, os chamados codependentes, já que também entram em um processo de luto, perda, que os acompanham entre o início da manifestação da codependência até o fim das suas relações doentias e mudanças de papéis assumidas até então. E que de alguma forma tornaram-se importantes e intensamente presentes em sua vida. E relações estas que, por mais que possam ter sido vividas de forma triste, traumática e frustrante, passaram a representar um estilo de vida de um sistema familiar disfuncional. Bom, portanto, o fim dos papéis adotados e vividos dentro dessa dinâmica familiar doentia representam um luto. E por mais incrível que possa parecer, é uma despedida dolorosa, que representava um movimento familiar já bem estabelecido durante anos e que agora, no caminho da recuperação, tende a se desfazer, o que envolve um corajoso mergulho de cada membro em busca de si mesmo, o que não é nada fácil. Bom, a primeira fase do luto é a negação. O primeiro desses estágios, é a negação.
onde o doente se recusa a aceitar o diagnóstico da sua condição fatal. Devemos entendê-lo como um processo natural de defesa, ou seja, um mecanismo de defesa ao qual o adicto ele tem, o dependente químico, o drogadicto, enfim, né, qualquer pessoa que se encontra nessa situação, tendo em vista o tamanho da dor experimentada e a incapacidade momentânea em suportá-la. Por isso, essa negação, de alguma forma, ela vem aliviar o impacto da notícia, buscando, acima de tudo, um conforto e um suposto reequilíbrio mental. Ou seja, o primeiro estágio do luto do dependente químico ou do codependente é a negação. Não, mas eu não sou viciado. Não, mas eu só uso de vez em quando. Não, mas as coisas não estão assim. E nós sabemos que a adicção, ela é a doença do ainda. Eu ainda não cometi certos atos insanos. Só que quando o drogadicto ele é confrontado dentro da doença dele, o primeiro mecanismo de defesa que ele tem é a negação. É falar que não é viciado, é falar que não tem problema com isso, é aquele negócio, né? Não, mas é fulano, pode ser, mas eu não. Então a negação, ela é o primeiro estágio. E já nos dependentes químicos e em seus familiares, né, a negação ela acontece de forma intensa, assim que a doença ela começa a se manifestar, ou nos primeiros sinais do uso contínuo de substâncias psicoativas. E o dependente químico se utiliza de um mecanismo de defesa que se chama negação, né? Por acreditar erroneamente que não consegue viver sem a substância, de que tanto precisa, a droga, não suportando a ideia de abster-se do que se tornou dependente e que de alguma forma o alivia de alguma dor. No caso dos codependentes, além de negarem a dependência química que seu familiar tem, não só para se protegerem da dor e do sofrimento vivido, como também para ilusoriamente proteger o seu adicto de estimação. Eles negam também a sua dependência emocional, por acreditarem ainda que a dinâmica familiar está caótica apenas em função da doença e não em função do próprio sistema disfuncional, o qual estão submetidos, o qual estão inseridos. E olhar apenas para o dependente químico é uma forma que eles se encontram de se protegerem de um emaranhado de sentimentos confusos e obscuros que os perseguem todo o tempo, como a impotência diante do outro, a culpa que acreditam pertencer-lhes, né? Acham que a culpa são deles por não conseguirem reverter a situação. Eles carregam assim a ilusão do controle sobre o dependente químico e sobre a doença. Encontrar um novo modo de viver com responsabilidade e maturidade por suas próprias vidas e atos requer coragem, esforço e determinação. As antigas relações com o dependente químico, ainda que doentias, traziam a ilusão de segurança, pois de alguma forma já sabiam se posicionar e lidar com elas. Por isso, o novo pode parecer ameaçador. E diante disso, cabe a nós profissionais, né, traduzir com cautela essa defesa utilizada pelo codependente, oferecendo a eles suficiente segurança para que eles possam enxergar com serenidade o que realmente está acontecendo em seu interior e no sistema familiar ao qual eles estão vivendo, sempre encorajando e, acima de tudo, as mudanças necessárias e mais saudáveis. Elas estão nesse processo. A segunda fase, que é a fase da revolta e da raiva. Uma vez que é assimilado o diagnóstico e o prognósticos, né, inevitáveis, o paciente terminal entra numa fase, né, que é essa segunda.
a fase da revolta e da raiva. Eles procuram culpar algo ou alguém, né, por sua condenação e por ter sido o escolhido pela doença adquirida e manifestada. Eles se queixam muito, reclamam de atenção, numa tentativa de não se fazer esquecido. E é muito comum a autopiedade, né, e as agressões verbais como uma forma de mostrar que ainda está vivo. É uma fase onde os familiares e profissionais devem entender o paciente como uma manifestação da sua dor e não como uma agressão pessoal. Por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Por quê? Por quê? E por quê? São os pensamentos e as frases mais presentes neste momento. E no alcoolismo e na adicção, quando esse quadro se torna mais evidente, o dependente químico ele demonstra raiva, apesar de interiormente, né, ele sentir culpa e sentir vergonha por estar preso e vencido pelo poder das drogas sobre ele. E os codependentes, por sua vez, né, eles costumam culpar algo ou outras pessoas pela manifestação da doença do seu familiar adicto, com más companhias, término de relacionamentos com esposas, namorados, namoradas, maridos, incompetência educacional do parceiro e ao mesmo tempo em que constatam que seus esforços para reverter esses quadros de nada adiantaram. Por isso sentem raiva. Raiva dos outros, raiva de si mesmo, raiva do dependente químico, da doença, enfim, raiva da vida, né? E carregam essa frustração, essa revolta, esse ressentimento. E nesse estágio é comum lançarem mão de atitudes mais enérgicas, né? Com a família, com o familiar adicto, como também, né, adotarem um papel de mártires num jogo silencioso e hostil. E o objetivo final deste tratamento, desse processo, né, é ajudá-los a se responsabilizarem por suas próprias atitudes e sentimentos, convidando-as a olharem para si e buscarem uma forma de lidar com a sua própria vida, sem deixarem que a doença ou o dependente escolham por eles. É o melhor momento de se trabalhar o desligamento emocional. Mas o desligamento emocional não é uma atitude fácil de se elaborar e aceitar. Quando percebem-se que a raiva e a autopiedade são destrutivas, eles resistem mais uma vez em admitirem sua impotência diante do outro e não se rendem tão fácil assim. Entram então na terceira fase, que é a fase da negociação. Eles começam a viver novamente a ilusão do controle da situação, interferindo no processo de responsabilidade e de escolha do dependente através das chantagens emocionais. Eles começam a questionar e a resistirem, né, a orientações dos profissionais e aos programas de recuperação, numa tentativa de negociarem os seus desejos e vontades, muitas vezes inadequados, pois acreditam que ainda podem modificar o dependente. Aí o dependente químico, por sua vez, ele negocia a despedida da droga, né, tirando um dia para fazê-la, negociando provavelmente antes de iniciar o tratamento ou uma possível internação. E o paciente terminal, ele também vive, né, nesse processo parecido de negociação, tendo expressado revolta e raiva pela doença e não conseguindo nenhum retorno de melhora. Aceita então o fato de que vai morrer, né, mas tenta adiá-lo.
Ele procura negociar o prazo da sua morte com o médico e até mesmo a cura com Deus. Normalmente através de promessas e orações. Busca um milagre, busca uma chance e implora mais um dia de vida ou uma última visita da família. Bom, e o papel do profissional é fazer com que ele entenda e sinta que só é possível se responsabilizar por sua própria escolha e mostrar a ele a necessidade de abraçar a própria vida. E, tão logo, reconheçam que tais negociações se tornaram também sem efeito e impossíveis. Então, a quarta fase é a depressão. É comum fazer uma revisão da sua vida, passando por longos períodos em silêncio e de forma reflexiva. Aceita o fim próximo e se prepara para a morte iminente. É um período que precede a aceitação, a última fase, aguardando então a evolução natural da sua doença. E reconhecendo a sua mortalidade. E ainda que tenha alguma esperança de sobrevivência, neste momento a pessoa não se angustia mais. Ela busca apenas terminar algo que deixou por resolver. Fazer suas despedidas com paz e tranquilidade. Assim, para a proximidade do fim, aceitar sua própria morte com dignidade. A depressão, no dependente químico e no codependente, ela se manifesta também da mesma forma. Após uma nova constatação de que são de fato impotentes perante o álcool, perante as drogas, e do outro que não podem modificá-los, assim, vivenciam um período de baixa emocional, chorando muitas vezes de forma silenciosa. Normalmente, nesta fase, concordam em procurar um profissional, ou uma comunidade terapêutica, ou um centro terapêutico, e buscam também apoio em grupos de mútua ajuda, reuniões de amor exigente, enfim, psicólogos, psiquiatras, começam a buscar ajuda. Só que, infelizmente, muitos dependentes e muitos codependentes, eles param por aí e se recusam a prosseguir até o último estágio do seu luto. Eles preferem continuar sofrendo, prosseguindo ou no processo de dependência ativa, sendo mártires ou reféns da própria doença emocional. Resistem em prosseguir em direção à recuperação e possivelmente continuarão a sofrer por muito tempo ainda. E nesse momento, de recaída emocional, é fundamental procurar o incentivo de outras pessoas, tanto nos grupos de mútua ajuda, como dos profissionais responsáveis, para que continuem seu tratamento, aceitando seus próprios sentimentos e avançando assim até a última fase do seu trabalho de luto, a aceitação, o estágio que se é vivenciado, e leva-nos, enfim, a uma efetiva mudança. Daí então, o sistema familiar muda. Os papéis mudam, as pessoas mudam, o dependente químico muda. De família disfuncional, família onde o relacionamento entre os seus membros são distorcidos, bloqueados e rígidos, sem a permissão de mudanças em sua dinâmica. Passa a ser uma família funcional, família onde existe confiança, respeito, cooperação entre os seus membros e a abertura para as mudanças, mesmo em momentos difíceis. Mudanças, esse amadurecimento, ele começa a se tornar saudável. Assim, é encerrado o processo de luto e finalmente aceitam a morte de seus relacionamentos dependentes e doentios. E só assim conseguem conquistar a serenidade e a determinação para construir uma nova vida. E o dependente químico, por sua vez, ele descobre que pode viver sem bebidas, sem as drogas, e assim renasce. E os codependentes descobrem que
podem se sentir confortáveis, apesar de sua impotência diante do seu adicto. A incapacidade de modificar o comportamento do outro já não lhes tira mais o sossego, entregando a partir daí a responsabilidade da recuperação para o próprio dependente químico. Enfim, aprendem realmente o que significa o desligamento emocional, passando a se importar com ele e não por ele, sentindo-se livres para amar e renascer após a perda, o luto, a morte de seus relacionamentos patológicos. Mas tudo isso, vivenciando um dia de cada vez, porque é só por hoje. Bom, e assim como a gente pode perceber, assim como o paciente terminal, ele enfrenta a própria morte de forma tranquila, os dependentes químicos e familiares que desejam e investem na recuperação enfrentam o fim de seus relacionamentos doentios e resgatam suas próprias vidas, bem como a autoestima e a autoconfiança. A partir de então, se restabelece uma dinâmica mais digna e saudável, e de um gratificante processo de evolução pessoal, emocional e espiritual, onde se responsabilizar pelos próprios atos e sentimentos é o pleno exercício da liberdade. A recuperação, enfim, ela deixa de ser um fardo e se torna algo entusiasmante e dizer: eu sou responsável pela minha recuperação. Portanto, queridos, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação são os 5 estágios do caminho que os dependentes químicos e os codependentes eles percorrem até conseguir a serenidade e o resgate de suas próprias vidas. Daí então, a pessoa ela pode ser reinserida ao meio ao qual ela foi retirada, que seja dentro de um processo terapêutico, de uma comunidade que seja voluntária ou involuntária, daí então ela começa a vivenciar essa recuperação genuína. Legal, família? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreve no nosso canal aí, que eu estou tentando lançar vídeos aí de informação todos os dias, claro que na semana que eu estou de folga, que a semana que eu estou de plantão é mais difícil, tá? E compartilha esse vídeo, que a gente possa levar essa mensagem adiante. Porque a gente consegue evoluir, a gente consegue esse crescimento espiritual passando essas informações adiante. Do que adianta a gente guardar só pra gente? O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Legal, família? Que a Hashem abençoe a todos e tamo junto. E para vocês, uma feliz recuperação. Tamo junto, valeu!